Olá, bom dia! Bom dia a todos! Hoje nós vamos falar sobre depressão. Depressão, que é um assunto, né, bem atual, assim como a ansiedade, o burnout, né? São assuntos que a gente antes ouvia falar, que algumas pessoas tinham, né, ou que algumas pessoas desenvolviam, e a gente não entendia, né? Porque era uma coisa tão, às vezes, distante. E hoje, como ela está, parece que além da ansiedade, né, a depressão é a doença do século, o burnout também. Então, às vezes, tá tão perto de nós, né? Casos de depressão estão cada vez mais próximos de nós, que parece que a gente ouve falar mais, né? Eu não sei se é por isso ou se é porque realmente a mídia vem falando mais sobre ela. Muitas vezes as pessoas elas precisam, né, de conhecimento, de entender o que é depressão, entender quais são os sintomas, o que é, né, e quais os tipos de depressão, porque muitas vezes a gente não consegue entender o que é, né? E a depressão, ela é um problema de saúde mental sério, né? Muitas vezes é tratado como frescura, porque às vezes a pessoa tem tudo, né? Financeiramente falando, e ela entra em depressão. E o que leva, né? Às vezes fatores genéticos, né, levam essa pessoa a apresentar esses sintomas, né, de muita tristeza, né, de melancolia, de ficar lembrando geralmente ela tá ligada à pessoa que lembra muito, né, do passado, como, nossa, esse tempo era muito melhor, esse tempo eu tinha mais facilidade, né, eu tinha coisas muito melhores para fazer, ou quando eu era jovem eu tinha mais disposição, eu conseguia trabalhar. Então, assim, por isso o número tão grande de depressão após a aposentadoria, né? Porque aí a pessoa ela muda a função dela e ela acaba desenvolvendo mesmo, né? Assim, uma solidão, né? Porque é diferente solidão e solitude, né? A solidão é realmente você se sentir sozinho, mesmo estando rodeado de muitas pessoas. E a solitude é você estar realmente sozinho, só você, né? Só você e Deus. E você estar bem, você se sentir bem com a sua companhia, né? Então, às vezes o aposentado, ele começa a ficar muito só, muito em casa, às vezes os parentes não vêm, né, para conviver. Então, essa sensação de solidão que é assim, às vezes pega nessa fase da vida, né, da aposentadoria, ela vem com essas outras características, né? E querendo ou não, a pessoa quando ela vai chegando, né, na velhice, ela às vezes desenvolve mesmo essa depressão, até por conta de outros fatores, né? Às vezes por questões de desnutrição, de às vezes alguma doença que acomete junto. E aí aquelas lembranças, né, da época que eu era produtivo, da época que todo mundo vinha na minha casa, às vezes a pessoa começa a ter sensações de que era muito melhor aquele outro tempo que eu vivia, né? E às vezes, eu tô falando da pessoa idosa, mas os jovens também. Então, por exemplo, às vezes tem adolescente que, ai, nossa, quando eu era criança era muito melhor, ou então quando eu morava em outra cidade era melhor, né? Às vezes a família faz uma mudança de cidade e aí acaba percebendo que a cidade atual é muito melhor, né? Ou a cidade que eu morava é muito melhor, e aí começa a ter dificuldade, inclusive, de relacionar, né? De se relacionar com outras pessoas, com os coleguinhas, nessa nova lugar, né? Nessa nova cidade.
E aí existem, né, alguns tipos de depressão. A gente tem a depressão maior, que é a mais grave delas, né? Ela é a mais severa, ela pode interferir nas atividades diárias, né? A pessoa, às vezes, ela começa a não lavar o cabelo, ela começa a não querer levantar da cama, ela não quer limpar a casa, ela não quer fazer as coisas que são obrigação dela fazer, ou que ela determinou que ela falaria, né? Ela faria, né? Não é que ela falaria, ela faria. E muitas vezes esses afazeres, eles ficam, mesmo sendo afazeres comuns, eles ficam muito pesados, né? Às vezes o cuidado com os filhos fica meio de lado. Então, às vezes ele só é detectado quando outras pessoas percebem, né? Aí existe a depressão menor, que ela pode ser meio disfarçada. Ela tem sintomas mais leves, né? De tristeza, que aí eu não falei muito, né, ainda sobre os sintomas, né, da depressão. E aí ela começa a ter muitas tristezas, um desânimo muito grande, uma fadiga, uma falta de concentração, falta de foco. Ela altera o apetite, o sono. Então, ou ela come demais, ou ela come de menos, né? Às vezes emagrece muito porque não tem apetite, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de comer, não tem. Então, é importante as pessoas que estão ao redor entender se aquilo é apenas, né? Lá, quando eu falei de falta de vitaminas, né, e minerais, era meio que uma introdução para essas outras coisas que eu venho falando. Porque quando a gente tem uma deficiência de vitaminas e minerais, às vezes a gente desenvolve alguns sintomas que são parecidos com a depressão, mas não são ainda a depressão em si, né? Fatores desse tipo podem levar, né, a piora do quadro, né, de depressão. E aí existe também o pior, né, na severa, na depressão maior, o sintoma mais assim são os pensamentos negativos, repetitivos, acelerados e pensamentos suicidas. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não tem noção que passa pela cabeça da pessoa, né? Mas que de vez em quando vem aquela sensação ali de que, nossa, se eu não tivesse aqui, né, eu conseguiria acabar com o meu sofrimento. Então, às vezes é o que leva realmente a pessoa a tirar a própria vida, é realmente a sensação de que não é possível a cura de outra forma, e só é possível a retirada, né? Assim, não, eu faço isso aqui que aí pelo menos assim eu paro de sofrer. E a verdade não é essa. Não, você não vai conseguir com esse fato, né? Com esse ato, melhorar alguma coisa, né? Então, assim, só vai aumentar o sofrimento das pessoas que estão ao redor. Então, é buscar ajuda mesmo e multiprofissional para que a gente consiga ter uma melhora dessas sensações, né? Dessas emoções. É muito melhor a gente procurar quando ainda os sintomas estão menores, estão leves, né? No caso é chamado de depressão menor, quando é realmente assim poucos sintomas, ou os sintomas são muitos sintomas, porém eles são mais leves, né? Eles não são tão graves. E quando a gente tem alterações hormonais muito importantes, que também é o caso às vezes ali da menopausa e da depressão, quando a gente falou de menopausa, eu citei também, né, a depressão como um dos sintomas que podem aparecer com a menopausa. A pessoa começa a ter os sintomas de isolamento, de não querer mais interagir, não querer mais estar ao convívio, né, de muita gente, começa a se isolar. Então, assim, alguns sintomas se confundem com a ansiedade, outros começa assim como, não, eu só
não tô querendo ir, né, mais nos lugares, eu não tô tendo vontade mais de ir, mas muitas vezes quem está ao redor precisa observar se é só temporário, a gente mesmo, né, quando a gente tem o conhecimento, a gente precisa observar se é só temporário ou se é realmente alguma coisa que está perdurando ali por muito tempo. Porque nem sempre o que a gente vê é o que a outra pessoa está sentindo, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá muito, muito, muito depressiva, muito, muito, muito triste, mas ela disfarça que tá tudo bem. Ela dá uma disfarçada, ela sorri, Aí tem muita gente que chega no consultório e fala assim, eu não quero que ninguém saiba. Eu não quero que ninguém fique sabendo que eu estou passando pelo que eu estou passando, porque vão me julgar, porque vão, né? Existe muito preconceito ainda diante dessas doenças emocionais, das doenças mentais, né? Existe um preconceito daquele tipo assim, tem tudo, por que você tá sentindo isso? Por que você tá passando isso? Na adolescência também tem acontecido muito, porque existem vários fatores, né? Então, assim, dentro de casa, o ambiente familiar, se é um ambiente de muitas brigas, se é um ambiente de muito conflito, se você é uma pessoa muito rejeitada, né, pelos familiares. Então, o adolescente, às vezes, ele se sente inferior, ele se sente não desejado. Às vezes, eu já peguei casos, muitos casos, pelo menos assim, uns 10 casos. No caso, eu atendo há algum tempo, né? E aí, dentro desses anos de atendimento, pelo menos um caso por ano, de assim, a criança, adolescente, né? Ela não foi desejada pelos pais, é como se ela não tivesse sido programada, né? E muitas vezes acaba que num momento de conflito ali, às vezes de algum momento que o adolescente começa a dar trabalho ou que ele começa a ter alguns outros questionamentos, às vezes já assim, ouvi alguns, né, deles falando assim, não, minha mãe não me queria, minha mãe falou pra que eu fui nascer. Então houve coisas de rejeição, de sensação assim de inferioridade tão terríveis que às vezes desencadeia algo que já estava ali, né, meio que adormecido, meio dolorido, inclusive por coisas que a gente sente intraútero. Existem vários estudos, né, que mostram que o bebê intraútero, ele consegue perceber as emoções dos pais e ele pega um pouco, né, dessas sensações e leva ali para o futuro. Essas sensações, elas vão ficando, às vezes, muito maiores, elas vão ficando cada vez piores. E dentro disso, a gente tem uma piora, um agravamento em alguns quadros, dependendo de algum gatilho, né? Às vezes pode ser do coleguinha da escola, às vezes de familiares mesmo, né? Então, por exemplo, vamos supor que a criança não tenha sido muito planejada, mas a família bem estruturada, ótimo, que bom que veio, né? Igual eu falo, né? Eu tenho 2 meninos e muita gente fala, mas por que você não tenta mais um? Eu falo, não, gente, eu acho que tá ótimo do jeito que tá, meus 2 meninos já estão grandes, já estão conseguindo, né, se cuidar e eu vou ajudando e vou fazendo, já vai maneirando pra gente quando eles estão maiores, né, pra mãe. E aí muita gente fala assim, mas você não operou? Não operei. Mas assim, não é uma vontade de ter mais, mas se vier, eu não vou rejeitar, porque é uma família estruturada, tá tudo bem, eu amo, né, meus filhos, eu imagino que se for da vontade de Deus, porque Ele quer que eu tenha, então tá tudo bem, aceito. Porém, tem algumas pessoas que meio que vêm e não aceita, né, é como se fosse assim, um castigo pra pessoa ter mais aquele filho. E aí, esses sentimentos que os pais sentem, as coisas que eles falam, é sentido intraútero.
existe esses estudos que provam que desde poucas semanas o bebê já começa a sentir. Tanto é que quem é gestante, né, conversa com o filho, ou às vezes o pai chega, né, pega na barriga, conversa, fala, só de ouvir a voz, às vezes, do pai ali, que ficou o dia todo fora, quando o bebezinho ouve a voz dentro, ele tá dentro do útero, mas ele ouve o bebê ouve a voz, começa a mexer no útero. Então, assim, gente, não tem como, né, achar que o bebê lá dentro não tem sentimento, não tem emoção, já tá formado, né? Já vai sendo formado tudo. Então, nós somos energia, nós somos, né? O Espírito Santo de Deus vem quando a gente é concebido, então ele já tá ali, né? Nós temos essas sensações. Então, a gente precisa entender que desde o ventre a gente precisa controlar o que a gente fala para essa criança, para esse bebê, né? E depois de nascido também, né? Você declarar sobre o seu filho coisas boas. Quando você, por exemplo, né, detecta ali uma depressão em algum ente querido, conversar, entender, fazer, por exemplo, se tem alguma coisa a ver com autoestima, trabalhar muito bem essa autoestima dessa criança, desse adolescente, né? Fazer realmente uma lista de coisas. Existem alguns cursos que eu já fiz sobre inteligência emocional, que eles mostram essa técnica, né? De você colocar em um papel que você vai recorrer todos os dias àquilo ali. Então, eu sou inteligente, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se acha gordinha, então eu sou magra, eu sou linda do jeito que eu sou maravilhosa. Então, assim, colocar no papel coisas que você precisa sentir, que você quer sentir, mas que ainda não sente. Então, por exemplo, eu tô triste, eu vou colocar eu sou alegre, eu sou animada, eu gosto de estar com as pessoas, sabe? Então, assim, se você está passando por algum sintoma, se você percebe que já tá assim, às vezes num comecinho, você não sabe se é depressão, se não é, busque ajuda, procure um profissional para te ajudar a diagnosticar ou descartar a possibilidade de ser, né? De vocês fazerem esses tipos de autoconhecimento, de técnicas, para que você fique cada vez melhor, cada vez mais disposta, cada vez mais equilibrada, né? Existe também a depressão pós-parto. Ela é uma depressão que ela realmente, assim, ela acomete mulheres no pós-parto que era para estar tão feliz porque desejou tanto esse bebê, né? Às vezes, assim, foi super desejado, foi super querido, mas não é. A depressão pós-parto, ela já tem muitos, na medicina chinesa, a gente tem muitos estudos em relação à deficiência de sangue e à depressão. Então, assim, não só no pós-parto, né? Mas no pós-parto ele tende a agravar por conta da perda de sangue, mesmo no parto normal, né? A gente perde muito sangue. Então, eu tive os 2 partos normal e os 2 partos eu tive muito sangramento. Você sai, né? Sai placenta, sai como se fosse o restinho de tudo que tem ali no útero, vai sair como forma de sangue. E esse sangue, né, ele às vezes já estava um pouco deficiente, porque você estava ali fornecendo muita energia para o bebê, para a formação do bebê. Então, às vezes causa ali uma deficiência. Tanto é que tem muitas grávidas que precisam fazer reposição de ferro, reposição de vitamina, quase todas as vitaminas, né, porque às vezes com a alimentação não é suficiente. Então, essas depressões, assim, que elas surgem em momentos como o pós-parto, elas são complicadas de se entender, né? Pelas pessoas que estão ao redor. Mas elas são fáceis de serem percebidas, né? Porque a pessoa muda muito as características, né? Não quer estar com o bebê, não quer amamentar,
fica cada vez com mais dificuldade de estar com esse bebê, né? Então a depressão pós-parto, ela é muito comum, ela é muito presente, né, nas vidas, infelizmente ela é muito presente, e a gente precisa começar a entender quais são as características, quais são os sintomas iniciais, porque às vezes ela tem alguns sinais que não são tão visíveis, não são tão detectáveis facilmente, né? Então a gente precisa realmente de saber identificar. Existe a depressão sazonal também. E a depressão sazonal, ela é assim, pela mudança de clima, pela mudança de estação do ano. Ela é muito frequente no inverno, né, onde fica mais fresquinho, aquela vontade ali, né, de ficar mais na cama, ficar mais deitadinho. Às vezes ela pode acontecer, ela é temporária, porém, de temporária ela pode se tornar permanente, porque se você não toma nenhuma iniciativa de tomar um sol, de tomar uma vitamina D, de verificar, né, se é só realmente sazonal ou se você realmente está com alguma questão a mais, você corre o risco de realmente desenvolver a menor, a maior, né, em maiores escalas. Eu vou ler, né, uma parte da Bíblia no Salmo 42, o versículo 11. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Senhor Salvador. Muitas vezes a gente fica mesmo, né, abatido com algumas situações do dia a dia, mas que a gente precisa entender que elas são passageiras, tudo vai passar. Nada é permanente, nada é para sempre. Todo deserto que a gente atravessa, né? Eu falei sobre essas questões das dificuldades. Quando eu falei de deserto, essa live ficou salva, a de deserto. Das dificuldades que a gente atravessa, das dificuldades que a gente passa, elas são passageiras. Elas não são permanentes e elas não vão ficar para sempre conosco, né? Nós não vamos ficar ali numa sensação de a não ser que eu não busque, né, nenhuma ajuda, que eu não busque tratamento, aí ela pode durar mais, né? Outra passagem em Salmo 34, versículo 17. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele nos livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. Quando você, né, tem o espírito aquebrantado, quando você ouve muito bem a voz do Senhor, quando você consegue conversar realmente com Ele, você tem uma perspectiva de melhora muito melhor. Porque você sabe que Deus é justo, mas você sabe que Deus, ele não é um Deus de castiga, um Deus que maltrata. Ele é um Deus que nos resgata na medida que a gente quer ser resgatado, que a gente busca essa ajuda, né? Então, se você está passando por alguma dificuldade, busque mais, né, a Deus, busque. Não tô dizendo, eu sempre falo, não é que eu tô dizendo que é falta de Deus, não, mas é você acreditar, você ter fé que Ele realmente fará por você o que Ele fez já por outras pessoas, e o que Jesus passou na cruz, Ele já passou por nós, para nós, né, para nos tornarmos livres de qualquer sofrimento. Então todo sofrimento que às vezes a gente vem a passar é transitório, e a gente sabe que é transitório porque Jesus passou por vários sofrimentos, por traição, por julgamentos, né, por dúvidas, né, questionamentos sobre a identidade dele. Então, assim, entenda que não é sobre o que o outro pensa sobre você,
não é sobre nem o que você pensa de você. É sobre o que Deus sabe que você é. Porque só Deus sabe quem você é e o que você é. Então o julgamento do outro não pode tirar o seu sono. O julgamento do que o outro acha que você é ou do que o outro acha que você está passando não diz respeito a essa outra pessoa e não diz respeito a você. Só o que você sente só diz respeito a você. Porém, quando é um caso, né, de ansiedade grave, de depressão, a gente precisa buscar ajuda ou com o psicólogo, ou com o psiquiatra, ou com o terapeuta, ou com o pastor, com o padre, né, com as pessoas próximas que podem nos ajudar. Para quê? Para que a gente consiga sair desse lugar, desse deserto, né? Porque muitas vezes a gente fala de deserto e as pessoas pensam que é só uma dificuldade financeira, é uma situação de saúde física, né? Do tipo de um câncer, de um problema intestinal, de um problema no coração. Não são só sobre esses desertos. Os desertos emocionais, eles existem, eles são reais, eles precisam. A gente precisa, né, de ajuda, a gente precisa ajudar as pessoas ao conhecimento de que essas questões elas realmente existem, né? Em Mateus 11, versículo 28, fala sobre: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Entende que Deus, ele não quer nada de nós, além de coisas boas, né? Do nosso bem, da gente fazer o bem para os outros e a gente fazer o bem para nós mesmos. Como que eu vou estar em uma situação de angústia, de tristeza extrema, de depressão, e ficar achando que é porque Deus quer que eu esteja daquela forma, que é porque Deus sabe o que eu fiz? Então às vezes a pessoa já fez alguma coisa de mal para alguém, né? E aí coloca a gente pensa às vezes que a sensação que a gente está sentindo ou a doença que veio é como se fosse um castigo. Deus não castiga ninguém. É claro que a gente também paga pelas coisas que a gente fez, né? A maioria das vezes a gente paga em terra mesmo, né? Em vida. Porém, tem algumas coisas que acontecem, não é para o nosso mal, muito pelo contrário, acontecem para o nosso bem, para o nosso crescimento. Tem coisas que vêm para nós para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente busque ajudar as outras pessoas também, não só a gente querer só pra gente. Então, existem situações na nossa vida que Deus realmente não quer que passe logo, não. Enquanto a gente estiver precisando daquele ensinamento, daquele deserto ali para aprender, realmente ainda a gente continuará tendo, né? Outra passagem é em Isaías 41, versículo 10. Pois eu escolhi e não o lançarei fora. Eu o escolhi e não o lançarei fora, né? Então, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Entenda, né? Deus não desiste de você. Olha só a passagem, né? Pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Então Deus está dizendo que ele não lançará você fora, ele não desistirá de você. Não tenham medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Imagine você, Deus não vai desistir de você enquanto ele não te conseguir curar o que você precisa curar,
dentro de você. Todas as vezes que a gente lê uma passagem da Bíblia, a gente tenta entender na visão do ser que é Deus, né? Do ser que nos criou. Ele nos criou para viver vida e vida em abundância, né? Coisas boas. Ele é bom, ele é misericordioso. Ele nos fez para ser amados, para amar, para sermos felizes. Ele não nos fez para sofrer. Ele não nos fez para sermos castigados o tempo inteiro, né? Ele nos fez e ele passou por, Jesus, né? Passou por tudo que a gente poderia passar para que a gente entendesse que tudo é passageiro, que não fica para sempre, né? As coisas que acontecem conosco, elas não ficam para sempre. Elas vêm e elas vão, elas passam, né? E quando a gente consegue entender isso, e quando a gente consegue absorver o aprendizado, fica tudo melhor, fica tudo mais fácil, né? Em Romanos 15, versículo 13, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, ele é tamanho que quando a gente consegue sentir a presença do Espírito Santo, a gente tem cura. E eu declaro sobre vocês que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo essa live, eu declaro sobre vocês cura sobre depressão, cura sobre a sua família, cura sobre todas as questões, sejam elas emocionais, físicas, financeiras. Eu declaro, pois Deus nos permitiu que nós fôssemos divulgar a palavra dele e que nós fôssemos instrumento de cura na vida das pessoas. Então, eu realmente quero que você, que está passando por alguma questão emocional, você seja curado em nome de Deus. E muito obrigada a todos que estiveram presentes, que foi muito, muito bom falar sobre isso para que a gente consiga ajudar cada vez mais pessoas. E até amanhã, se Deus quiser, estarei aqui novamente. Quem puder estar ao vivo, quem não puder, quiser assistir, vai ficar gravado lá na rede vizinha, como diz, né? Para que o meu alcance continue aumentando, eu não posso falar mais o nome, né, das redes vizinhas que eu coloco. Infelizmente, existe, né, essa padronagem aí do Instagram, não divulgar, né, as outras redes quando a gente está fazendo. Então, o meu alcance, ele diminuiu bastante quando eu disse, né, sobre que ia ficar gravada lá. Mas, aguardo vocês amanhã. E muito obrigada a todos pela presença. E cada dia eu sinto o Espírito Santo cada vez mais presente nessas lives, assim. Eu falo coisas que ele me pede para falar, para que vocês realmente sintam o que eu consigo sentir já. Mas eu quero sentir cada vez mais a presença de Deus na minha vida. Fiquem com Deus.